A todos, a paz do Senhor. Nós estamos de volta com a nossa pré-aula de número 6 para as classes de jovens. EBD, aqui é o canal Teologia Cristã em Foco. Esta lição de número 6 será para o dia 9 de fevereiro de 2025, o primeiro trimestre aí do ano. Título da lição: A autenticidade de uma linguagem sadia. Texto principal, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Resumo da lição: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Objetivos: primeiro, compreender a necessidade de dominar a língua, explicar os perigos de uma língua descontrolada e destacar as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Para a orientação pedagógica, daqui a pouquinho nós vamos passar aqui algo para todos vocês, professores, e também os alunos. Vamos para o texto bíblico, Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então vamos voltar aqui um pouco sobre a orientação pedagógica de que falei. Quando a fala é motivada por Satanás, quando ela é cheia de amargo ciúme, ambição egoísta, preocupação e desejos terrenos, pensamentos e ideias não espirituais, desordem e males. Então, quando a fala é motivada pelo inimigo de nossas almas. Agora vamos ver quando ela é motivada por Deus. Aí há pureza, paz, consideração pelos outros, submissão, misericórdia e sinceridade. Então, alunos e professores, qual o efeito que nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem? Nesse texto bíblico de Tiago, vamos estudar a responsabilidade da língua. O apóstolo aborda a importância de controlar nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita nossa fé em Jesus Cristo. É preciso ter muito cuidado mesmo. Nós precisamos ter muita cautela com a nossa língua, com o que falamos, com quem falamos, de qual maneira falamos.
necessidade de dominar esta língua, a responsabilidade dos mestres e com o que falam. Tiago inicia aqui seu capítulo 3 com uma advertência para os professores, para aqueles que orientam, que ensinam. Ele fala aqui que a nossa língua ela deve ser controlada com responsabilidade. Por quê? Porque suas palavras têm grande influência, professor, sobre todos aqueles que te ouvem. A nossa palavra, o nosso dizer, o nosso falar tem muita influência e influencia muitas pessoas. Aqueles que ensinam nesse tempo, naquele tempo, vamos dizer assim, faziam de forma oral seus sucessos e insucessos. O ato de ensinar estava diretamente ligado à língua, à comunicação. Como hoje também nosso ensinar, nosso falar reflete muito sobre as pessoas. O poder da língua, vamos ver aqui no versículo 2, Tiago afirma, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, ele diz que quem não tropeça em palavras é poderoso para refrear não só a língua, mas o corpo. Por quê? Porque a língua é um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Tiago faz uso de uma ilustração para ampliar a compreensão e o impacto da língua. Ele compara a língua ao freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Veja só. Então, esse freio para o cavalo domina todo aquele animal e também o leme direciona e controla a nau, que é o navio. Então, o ser humano, que é relativamente pequeno em porte e força, por meio do freio, que é muito pequeno, pode controlar um animal maior e mais forte. Logo, tem condições de controlar também a sua boca, a boca daquele animal. Desta forma, Tiago se utiliza da comparação com o leme, grandes embarcações à vela movidas pela força do vento, que eram guiadas por um pequeno leme. Assim, o ser humano pode controlar o curso de uma grande embarcação com um pequeno leme, e ele deve ser capaz de controlar a sua língua para que tenha um bom curso nos mares desta vida, que precisamos atravessar e atravessar sob forte vento e vendaval. Que ensino maravilhoso! Vamos ver a segunda parte, os perigos de uma língua descontrolada. Meu Deus! A língua é como fogo. O freio dos cavalos, o leme e a língua possuem as mesmas características. São pequenos, porém capazes de grandes feitos. O apóstolo Tiago aqui descreve a língua como um fogo, capaz de incendiar um grande bosque. A ideia aqui é mostrar que palavras podem causar danos enormes e duradouros. Você já deve ter ouvido nos noticiários os muitos males que as queimadas produzem para o meio ambiente, sendo até mesmo capazes de mudar o clima de uma determinada região. Uma pequena faísca. Os prejuízos são enormes para o ecossistema e principalmente para o ser humano. Quão grandes prejuízos tem trazido. Agora observe que aqui diz assim, a língua é como um fogo que pode incendiar um grande bosque. Então precisamos ter esse cuidado. A fala pode ser um instrumento para o bem, semeando a palavra de Deus, como também pode ser um mal, não é? Quando mente, difama, alimenta ódio, cria discórdia, incita a luxúria e assim por diante. Muitos dos pecados que são cometidos têm sua origem na fala ou na falta de controle da língua, do mau uso da fala e da língua. Então que Deus tenha piedade e misericórdia de nós para que possamos controlar esse membro que está em nós, para que possamos glorificar Deus e não causar prejuízos e também arcar com os prejuízos. A última parte da lição fala das características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Vamos ver?
A fala que edifica. Tiago enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanham o uso da língua. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Louvado seja Deus, que coisa boa. Palavras de sabedoria. Precisamos demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta e especificamente através das nossas palavras. Que Deus produza isso em nós. Uma linguagem sadia e sábia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Logo, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Esta é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria divina é prática e se reflete não apenas em nossos pensamentos, mas em nossa fala e nossas atitudes. Esse negócio de só falar, falar, falar. E cadê as práticas? Cadê o amor? Cadê as boas obras? Cadê as atitudes louváveis? Precisamos praticar isso. Uma língua controlada reflete a sabedoria divina e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Uma reflexão para todos nós. Como posso garantir que as minhas palavras reflitam minha fé e edifiquem os que me ouvem? As palavras têm poder e precisam ser usadas com sabedoria e responsabilidade para edificar e não destruir. Que Deus em Cristo nos ajude a controlar a nossa língua, a nossa linguagem, e que nós sejamos instrumentos de bênção para que possamos ser canais de bênção nesta vida. Lembre-se, jovem, nós somos instrumentos de Deus e não instrumentos do maligno para destruir. Nós fomos chamados para ser bênção, para produzir o que é bom e não o que é ruim. A todos, nosso muito obrigado. Obrigado aí pela sua atenção e que possamos usufruir do melhor de Deus, buscando de Deus sempre sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Louvamos o teu nome pela oportunidade de estar aqui neste canal, falando do teu grande e infinito amor. Sê conosco, pedimos a tua bênção e te agradecemos por isso, desde agora e para sempre. Amém.